embora, de fato, não é isso que são linguagens líquidas, são linguagens que escorrem, não há mais suportes fixos, onde elas se solidificam. Essa é a ideia das linguagens líquidas. Mas elas não são tão provisórias, essas linguagens, quanto parece. Porque qual é a primeira providência que a gente toma quando uma informação nos cativa? Você passa lá pela rede, vai, perde a memória. O que é mesmo que eu estava procurando? Não sei. Mas, de repente, não. Isto é importante. O que você faz? Ou você imprime, não é? Mas agora também, imprimir é muito papel. O que você faz? Você arquiva. Então, é aquilo que eu estava falando. Não dá para a gente ficar absolutizando e ficar com aquele olhar em close, assim, só, não é? No último grito da moda das mídias. Porque as outras estão lá ainda. E nós estamos transitando entre elas. Então, a provisoriedade, embora ela pareça ser uma característica, e é uma característica importante, do ato de navegar nessas arquiteturas líquidas, porque as arquiteturas de informação do ciberespaço, essa frase maravilhosa não é minha, é do Marcos Novak, que, aliás, ele falou em arquiteturas líquidas do ciberespaço antes do Bauman escrever todos os livros sobre culturas líquidas, medo líquido, vida líquida, amor líquido, tudo líquido. Né? Ele escreveu antes. E quando eu dei o título ao meu livro, Linguagens Líquidas, era muito mais o Marcos Novak, que, aliás, eu tive o prazer de conhecer em Banff, do que o Bauman. Bom, então, embora seja essa característica, não é de... Você surfa, você navega, essa coisa bem líquida. Nós temos meios, não é, de tornar aquilo durável. Não é? Memória. A memória. Toda a história da evolução, toda a evolução dos meios de reprodução, dos meios de impressão, mesmo as primeiras imagens nas cavernas, são frutos de uma busca incessante, humana, de guardar na memória, preservar a vida. Eu tenho até uma teoriazinha, está lá no meu livro, naquele livrinho Miniaturas, o signo, a vida e a morte. É a única vingança meiga, branda, que o ser humano tem contra a mortalidade. Os signos duram. O Borges, citando Shakespeare, sem contar para ninguém, e durante muito tempo eu achei que era do Borges, mas era do Shakespeare. As palavras são mais eternas do que os mármores e os metais. Então, a gente não pode se amotinar como lá no filme Blade Runner, que a gente não sabe, não é quem é o criador, vai se amotinar contra ele, porque morre. Então, cria signo. E os signos mais duráveis e mais eternos, evidentemente, são os literários e os artísticos. Eles não sofrem a corrosão do tempo. Esse é o milagre. O Borges fala disso, o Marx fala disso num texto. O que faz numa tragédia grega ela ainda produzir hoje o efeito estético? Esta é a grande maravilha da arte e da literatura. Esta, não aquilo que os ideólogos, as funções que os ideólogos querem dar para elas. Essa é a função. A eternização. É o único prêmio que a gente tem. Eu costumo dizer, não é, em tempos pós-modernos, sou assim um pouco piegas, mas eu continuo acreditando, é a única coisa que nos salva. O que salva o humano dessas barbaridades que a gente vê por aí? O que salva? A arte e a literatura. Não tem outra coisa.
porque a ciência não salva.